Mil e pouco era considerado classe média, uma piada, né? Era só para falar que ele tinha um governo bom, falando que era classe média. Da onde que a pessoa ganha mil e pouco é classe média? Eu sou meio radical. Tá? Eu da sei onde? que Só na cabeça dele, né, que ele falava isso. eu sou um pouquinho radical, eu não gosto muito de conversar sobre política. Porque assim, eu não é que eu tenha nada contra a política. Eu não gosto da forma como lidam com isso. Não, mas eu tô Né? falando, eles burlam coisas, né? Porque uma pessoa ganha mil e pouco da classe média, era brincadeira ele falar isso, né? Como é que pode? Tá indo de encontro à realidade que a gente vive, né? Você falou, você falou burla a informação, entendeu? Então na estatística não é assim. Você chega no mercado, você não vê isso, entendeu? Hoje você vai ao mercado, Você não vê isso. você compra uma sacola, você gasta R$200 numa sacola. Tem alguma conta aí que não tá fechando. É verdade. Eu sou pai de 3 filhos pequenos, eu sei disso, entendeu? É uma informação que eles passam, não é a informação que eu vejo na realidade, né? Para burlar eleitor, para burlar alguma planilha, né? Brasil, né? Infelizmente, né? Não? A gente está carregando isso tudo, é Brasil, jeitinho brasileiro, né? Infelizmente. É isso aí. Eu acho que eles levam muito a sério a facilidade que o brasileiro tem de contornar as dificuldades. Pelo brasileiro estar acostumado a contornar as dificuldades, as pessoas acham que a gente sempre vai conseguir se manter e sobreviver às dificuldades, né, existentes, de falta de alimentação, falta de política pública, e não é bem por aí que as coisas acontecem e funcionam. E outra coisa, né, a gente é um país tão bonito, um povo tão bonito, né, um povo sorridente, sofrido, mas sorridente, está sempre ali, vai assistir futebol, conversa, e ainda tem indivíduo lá que faz essa atrocidade, porque também é uma atrocidade hoje em dia. Né? Você vê, o brasileiro consegue rir da própria desgraça, fazer piada da própria desgraça, né? O Brasil é muito rico. E fora que nessa época aí todo mundo vai falar com você, depois ninguém vai falar com você, né? É isso que é brincadeira. Todo mundo fala com você, te passa no carro, te vê num lugar, mas depois você não vê mais a pessoa, isso que infelizmente é assim. E socialmente não vê muita coisa, né? Socialmente, porque tem muita coisa acontecendo que não tinha que acontecer, né? A gente está muito carente, né? Nós somos carentes de muitas coisas. Mas, assim, o pessoal fala, Jaqueline, você é tão romântica. Porque eu falo assim, gente, não é questão de romantismo. Eu volto a falar da questão do respeito, né? Sim. Porque eu costumo usar muito os sentimentos em tudo que eu faço. Eu acho que se você não vai conseguir fazer de uma forma plena, não faça. Se qualquer dúvida, você de repente achar que você não vai conseguir desenvolver aquele trabalho de uma forma legal, não faça. Dê oportunidade para o outro fazer. Entendeu? Eu acho que tudo que você tem que fazer, você tem que imprimir o amor. Verdade. Né? Fazer com carinho, como se fosse para você. E nem todo mundo pensa desse jeito, né? É por isso que eu pensei, Jaqueline, você é romântica. Não, gente, mas olhem só. O amor realmente está esfriando. Sabe? As pessoas não respeitam respeito novamente. As pessoas não respeitam o outro. O direito do outro, né? Os bens, né? Isso é antigo, mas hoje eu percebo que vale menos ainda. As coisas materiais estão valendo infinitamente mais do que a vida. Né? Não tem muito tempo, acredito que 2 semanas, aquele advogado foi assassinado a facada, né, por causa de um celular. Então você vê assim, gente, por causa de um celular, assim como foi ele, infinitamente todos os dias pessoas morrem, todos os dias pessoas sofrem violência, e a maioria delas, negros. Hoje, os pais de família, a maioria dos negros que hoje morrem são homens. Várias famílias estão sendo desfeitas por causa dessa violência contra os homens, que são covardemente assassinados, que são injustamente reconhecidos por uma fotografia. Porque o pessoal tem a falsa concepção de que preto é tudo igual, e não é. Hoje o preto sofre uma insegurança muito grande de
ele sai, o homem negro sai e não sabe se vai voltar para sua casa. Hoje, a quantidade de mulheres, mães de famílias, que têm perdido os seus esposos para a sociedade, eu estou falando a nível do Rio, não estou falando a nível nacional. A quantidade de famílias que estão tendo seus lares desfeitos por causa dessa questão, dessa violência contra negros, contra homens negros, é uma covardia. E isso não é muito falado, né? Isso não é abordado, né? Com a pandemia, com o advento da pandemia, a classe baixa, bem baixa e negra foi a que mais sofreu. Se você for pegar também, agora focando para o lado feminino, né, a violência contra a mulher preta aumentou exponencialmente, mais de 12,8%, enquanto contra as mulheres brancas, 11%, reduziu. Então, por que para os negros a tendência a subir e para os brancos descer? Não estou falando que a gente tem, que eu sou a favor da violência, pelo amor de Deus, não. Eu estou fazendo uma comparação, sim. Né? A gente tem que, isso aí, a gente tem que parar para pensar nesse tipo de coisa, né? Nestas situações. Mas, por exemplo, chega uma pessoa para você, te pede um conselho, doutora, eu moro numa comunidade, entra a viatura, eu faço o quê? Eu corro ou fico parado esperando? Aí você faz uma pergunta difícil para mim. Por quê? Porque vai depender vai depender de várias situações. Se eu correr, eu posso morrer. Se eu ficar, eu posso morrer também aí. Vai depender das circunstâncias ali, da forma com a qual está acontecendo naquele momento. Mas eu falo, não corre. Quem mas aí corre também sempre dá uma coisa a concepção. Você está correndo. Ele também parado e pode morrer também. A concepção depende do local onde ele está. Né? Mas você, quando nasce negro, você já nasce em desvantagem. Se ele entra para a casa dele numa situação, ali está tendo um problema, na hora que, entrou. Mas geralmente o cara já tem evito. Ele está vendo o problema, ele vou ficar aqui no cantinho. Não fica, ele está chegando em casa. Infelizmente, as mães, quando os filhos nascem, né, elas já têm aquela preocupação de como educar os seus filhos negros para a sociedade. Porque, querendo ou não, infelizmente, a gente tem que educá-los. Para quê? A como se comportar, né? Ao tipo de roupa que tem que vestir, a forma de falar. Porque foi criado um estereótipo de criminosos, né? A gíria, o corte de cabelo, a roupa que usa. Então, tudo isso você tem que trabalhar. Porque se não tem aquela frase, preto correndo é ladrão, branco correndo é atleta. Infelizmente, até que prove o contrário. A gente fazia essas piadinhas antigamente e hoje a gente não pode mais fazer essas piadinhas. Não pode, mas fazem, né? Não vamos fechar os olhos, né? Ainda faz. Hoje em dia, os trapalhões hoje em dia, acho que não ia conseguir muita coisa não. Porque no programa era chamando o Mussum. Era outra época. Outra realidade, né? Hoje em dia já não, a piada deles lá não dava para hoje em dia. Hoje em dia o pessoal ofende mais, né? Já vai chamar pela ofensa. Uma coisa que você abordou aí, eu fui criado, né, pelo meu pai, né, não parar em qualquer lugar, né, onde tinha uma coisa meio estranha, nunca parar, né. Hoje em dia beber uma cerveja, quando eu não paro em qualquer bar, não gosto. Hoje alguma coisa errada num bar, não paro naquele bar, paro em outro que é mais tranquilo, mais família, entendeu? Mas em certos locais eu não paro. Infelizmente, cada família vai criando, né, cada família negra que eu falo, vai criando um mecanismo de defesa para poder se proteger dessas práticas. A deixar de frequentar determinados locais, a deixar de usar determinadas roupas. Tá, a Constituição fala que todos são iguais perante, né? Mas não é bem assim. A lei só funciona na prática não é. Determinado. A partir do momento que você é obrigado a deixar de usar um corte de cabelo
porque você pode ser comparado a um criminoso, aí a Constituição já não está funcionando para você. Né? A partir do momento que você é obrigado a deixar de usar um estilo de roupa que você gosta, né? Então você deixa de estar vivendo numa sociedade livre, porque você está deixando de fazer aquilo que não é nada demais, né? Você está deixando de fazer porque você pode ser confundido com algum criminoso e automaticamente você pode vir a pagar por um crime que não cometeu. A quantidade de indivíduos atrás das grades, né, nos cárceres, negros, é imensa. Imensa. É imensa. Muitos deles, injustamente. A gente sabe disso. Não. Isso aí, injustiça tem um monte de lugar, né? Pessoas aí nos Estados Unidos aí que ficam no corredor da morte muito tempo aí. Teve muitos que morreram, teve muitos que não morreram, mas, pô, ficaram aqui no corredor da morte. E, né, pra morrer, né? Só ali o cara já fica né, naquela... Imagine se no Brasil tivesse pena de morte. Já pararam para pensar sobre isso? Pô, Imagina. Então, doutora, eu quero agradecer muito, tá, por ter aceito esse convite, ter participado aqui do Leme Chame Podcast, ter esclarecido com o pessoal. Espero que a senhora volte novamente, né, no futuro. Tá? Muito obrigado mesmo. A casa é sua, né, Marcelo? Isso aí, parabéns pro seu trabalho, né, na OAB, né, que é uma coisa muito importante. Né? Eu que agradeço, eu tenho uma frasezinha que eu sempre falo. Fala. Quem não sabe agradecer, não merece possuir. Então eu agradeço muito, eu agradeço a oportunidade, eu agradeço o convite. Falo que as portas da OAB estão abertas para vocês e para todo cidadão que tenham a necessidade, tá? E deixo um recado aqui para os nossos irmãos. Irmãos, estudem. O estudo, o conhecimento é a única coisa que não podem arrancar de você. O seu conhecimento. Então, quanto mais você souber, quanto mais você ler, mais você vai se destacar, mais você vai reivindicar com sabedoria os seus direitos. Então, procurem estudar, procurem ler, procurem se instruir cada vez mais. E eu estou aqui também para ajudar no que for preciso. É só me procurar lá na UAB, que a gente está aí para ajudar. E fora que você é um grande espelho, né, para outras mulheres negras, né, se formarem em advogada, com certeza. Né? Essa luta aí. Isso aí, sigamos firmes. Ninguém solta a mão de ninguém. Isso aí. Doutora, obrigado mesmo, tá? Obrigada. Muito obrigado, gratidão. Pessoal, muito obrigado por assistir, tá? Se inscrevam no canal pra gente trazer conteúdo, trazer pessoas assim como a doutora Jaqueline. Muito obrigado, até a próxima. Posso fazer um convite? Pode, sim. Já ia esquecendo. Faça. No dia 29 de agosto, haverá uma exposição na OAB, no 10º andar, a partir das 18h30, que se chama Africanidades. É uma parceria que a gente conseguiu juntamente com a Unilassalle para poder expor sobre a nossa origem da África, né? Vai ter então pessoas lá para expor, vai ter objetos de exposição, então estão todos convidados, as portas estão abertas para qualquer pessoa chegar e conhecer um pouquinho da nossa história, da história negra no Brasil. Beleza, muito obrigado. Pessoal, obrigado por assistir, até a próxima.